Plenário adia decisão sobre afastamento de Aécio Neves. Comissão de Assuntos Econômicos aprova fundo de combate à seca e Congresso lança participação na campanha Outubro Rosa. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado transferiu para 17 de outubro a decisão sobre o afastamento do senador Aécio Neves. Na próxima quarta-feira, os ministros do STF vão analisar a decisão da primeira turma, que afastou o senador do mandato e impôs recolhimento domiciliar noturno. A movimentação começou no fim de semana. Eu me antecipei durante todo o final de semana, fiz um contato com 21 dos 23 senadores do PMDB e uma maioria bem consistente é que essa maioria é a favor da não votação hoje desse assunto. Até partidos de oposição agora concordam que o melhor é aguardar a decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre o afastamento do senador Aécio Neves. Nós defendemos que o Senado Federal deva aguardar a reunião do Pleno do Supremo no dia 11, onde ele vai julgar a ação direta de inconstitucionalidade que trata desse assunto. Mas, para alguns senadores, adiar a decisão é agravar ainda mais a crise institucional entre os poderes legislativo e judiciário. Eu estou aqui para chamar a atenção e pedir de cada um a atenção necessária para o que está inscrito na Constituição da República Federativa do Brasil, que eu e vossas excelências juramos cumprir. Não é possível que nesta casa ninguém mais queira cumprir o que diz a Constituição da República. Na forma do regimento, senhor presidente, nós não podemos adiar nem retirar a urgência, nem o plenário do Senado pode fazer isso. E transferir novamente essa votação significa, lamentavelmente, em outras palavras, dissolver o Senado Federal. Na semana passada, os senadores chegaram a aprovar urgência para votar o quanto antes a matéria e cobraram que a votação fosse mantida. Nós, senhor presidente, vamos aguardar que no dia 11 o Supremo diga se nós somos poder ou não neste país. Não. O Supremo é poder, mas nós somos poder também. Devemos atenção e respeito ao Supremo, mas acima do Supremo, senhor presidente, nós devemos respeito à Constituição da República. Algumas semanas atrás, o Conselho de Ética foi convocado para decidir sobre esta questão, para decidir que punição daria ao senador. E foi a maioria daquele Conselho de Ética quem disse, alto e bom som, que não ia decidir, que ia arquivar o processo, porque cabia ao Supremo Tribunal deliberar. E agora aqueles mesmos que lá votaram, vêm aqui desta tribuna, ou de fora da tribuna, para dizer que o Supremo invadiu a sua competência. E agora à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeitou o mandado de segurança do senador Aécio Neves contra a decisão da primeira turma do tribunal que o afastou do mandato. Para o ministro, não cabe mandado de segurança contra a decisão da turma. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu nesta terça-feira ativistas de entidades de defesa dos direitos de LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pessoas trans e pessoas intersexuais. O grupo entregou a Carta da Diversidade ao presidente do Senado. Um documento com projetos considerados prioritários para garantir direitos humanos e cidadania para as pessoas LGBTI. No Senado, eles defendem a aprovação de 3 projetos. O que reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o Estatuto das Famílias e o que permite a troca de nome e de sexo nos documentos de pessoas transexuais. Dentro da diversidade sexual, as pessoas trans são as pessoas que mais sofrem violência
violência e discriminação na família, na escola, no trabalho e na sociedade. Vide o caso da travesti Dandara, que foi morta, espancada por indivíduos e filmada e colocada na internet. Nós não podemos aceitar crime de ódio no nosso país. São as prioridades que essas pessoas todas que ficaram esses dias e esses meses avaliando os projetos mais interessantes, colocaram em votação. O nosso papel aqui no Senado é tentar votar esses projetos. E eles mesmos estão fazendo um levantamento dos senadores que são a favor, e na hora que eles tiverem certeza que eles têm o apoio suficiente, inclusive nós vamos ajudar, eles vão mandar para a gente a lista para a gente tentar convencer outros senadores. Quando tiver certeza que tem o número correto para votar, o senador Eunício prometeu colocar em pauta. Estados do Nordeste devem ganhar um fundo de combate à seca. Foi o que decidiu a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A matéria precisa passar ainda pela Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também um projeto que destina recursos do petróleo para as áreas de saúde e educação. O projeto altera a lei do Fundo Social, que recebe recursos do pré-sal. Atualmente, a lei prevê a transferência de parcela do valor do bônus de assinatura desse Fundo Social para as áreas de saúde e educação, mas não estabelece o tamanho dessa parcela. De acordo com a proposta, os dois setores devem receber a transferência integral dos bônus de assinatura, que são os valores que a empresa vencedora de uma licitação paga à União antes de começar a explorar uma jazida. A regra vale para contratos de exploração do pré-sal assinados no regime de partilha. O projeto estabelece ainda que os recursos destinados à educação sejam direcionados ao ensino básico. Os senadores aprovaram também a criação de um fundo de combate à seca. Ele será criado pelo governo, terá o valor de R$1 bilhão e vai atender situações de emergência e de calamidade pública em função da falta de chuvas nos estados do Nordeste. Os recursos virão do Tesouro Nacional, mas o fundo contará também com doações e auxílios de entidades como organismos internacionais. Em 70, nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma trágica seca do Nordeste. Inclusive, naquela época, os planos diretores da Sudene dispunham de uma reserva de contingência exatamente para enfrentar problemas não só de seca, que se repetia ciclicamente, como também de enchentes. O que o nobre senador Agripino Maia faz nesse instante é resgatar, em parte, aquele dispositivo que assegurava, num momento preciso, uma ação efetiva e em tempo recorde. Os senadores lembraram que o problema da seca pode ser enfrentado de outras formas. Todo o sertão vai virar um deserto só, e o sertão do Nordeste, no lugar que virou deserto, foi pela ação do homem desmatando a caatinga, a sua vegetação nativa, sobretudo as nascentes, os afluentes e as matas ciliares. Eu acho que essas instituições, Sudan, Sudene, Denox, Codevasf, precisaria de uma roupagem nova, de uma atenção nova, de uma reformulação, que não só indicações políticas, para continuar com as coisas como estão. Mais recursos para regularizar terras na Amazônia. Essa foi uma das demandas apresentadas durante a audiência pública no Senado nesta terça-feira. A Comissão de Agricultura ouviu representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e do programa Terra Legal, responsáveis pela regularização fundiária na Amazônia. Os participantes da reunião destacaram que um dos objetivos do governo federal é titular o maior número possível de propriedades na região. Com isso, os agricultores devem ter acesso a crédito, além de segurança para produzir. A regularização fundiária, ela realmente é um meio de reduzir os conflitos agrários e o desmatamento ilegal e, por outro lado, ela promove a segurança jurídica e a inclusão produtiva e acesso às políticas públicas. Se nós queremos dar segurança jurídica, nós só temos um caminho. Nós precisamos dar titulação para todo mundo.
Com isso, o agricultor tem acesso a linhas de crédito. No entanto, o processo de regularização enfrenta dificuldades, como a falta de verbas no orçamento. Temos buscado confecção de licitações para que a gente consiga fazer o georreferenciamento de um maior número de áreas para que se cumpra as consonantes que são exigidas na questão da titulação. E a gente sabe que essa ação ela esbarra de sobremaneira na questão orçamentária. A gente tem um grande desafio, tem uma legislação inovadora que trouxe aí a possibilidade de se ganhar em termos de massivo de titulação, de se titular o maior número de pessoas possíveis pela desburocratização do procedimento, mas também o procedimento de regularização fundiária é um procedimento oneroso. O serviço de georreferenciamento mesmo, o serviço de engenharia é um serviço caro. A proteção e o bem-estar dos animais é o tema do programa Em Discussão de hoje. Os senadores estão analisando 2 projetos de lei que criam regras para a criação e punem abandono e maus tratos de animais domésticos, silvestres e de produção. Olá, você tem animal de estimação, os chamados pets? E mesmo que não tenha, qual a sua opinião sobre saúde animal? Maus tratos, abandono, sofrimento. O tema está em debate no Senado. No final de semana fecha a porta e abre na segunda-feira sem dar água, sem dar alimentação e sem os animais verem a luz do sol. Por que ele faz isso? Por um motivo muito simples, é mais barato. Mas não pode criar condições de tantas exigências que você perca a competitividade do animal de produção, que é diferente do animal doméstico. Mas a Espanha faz tourada, continua fazendo. Então, essas coisas que a gente tem que dosar para não, de uma hora para outra, você agredir. A gente está acostumado, às vezes, a tratar esses animais como instrumento, como coisa, e isso é uma noção que, de fato, já vem sendo alterada no mundo inteiro. Pois é, regras para a criação de animais domésticos, silvestres e de produção. E pode estar surgindo o Estatuto dos Animais. Daqui a pouco, no Em Discussão. O programa Em Discussão começa logo depois do Argumento, que hoje é com o senador Lazier Martins. Ele faz uma análise das consequências da decisão da primeira turma do STF na relação entre os poderes legislativo e judiciário. O programa Argumento começa daqui a pouquinho, depois do Senado Notícias. E o Congresso lançou hoje a participação na campanha Outubro Rosa. Prédios públicos ganham iluminação rosa durante todo o mês para lembrar da importância da prevenção ao câncer de mama. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres no Brasil e no mundo, respondendo por cerca de 25% dos casos novos por ano. Confira a programação prevista para todo o mês da campanha Outubro Rosa no site da Procuradoria da Mulher no Senado, senado.leg.br/institucional/procuradoria. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.